O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, caríssimas irmãs, esta escolha do nosso texto de Mateus é também um dos textos que são escolhidos para a celebração do matrimônio. Por que esta celebração do matrimônio escolhe estes textos, ou este texto em especial? Por quê? Porque justamente no matrimônio é a vivência das dificuldades que a vida vai propor aos dois. E como eles dois vão conseguir superar cada momento. Porque uma coisa é a gente falar, eu tenho problema. Outra coisa é dizer, eu tenho problema, mas eu tenho minha companheira, o meu companheiro, que é afetado diretamente pela minha decisão. Então, o que cabe agora? O que nós vamos fazer para resolver? Aí já não tem mais o eu, mas o nós. Por isso que ele é proposto para o matrimônio. Justamente porque agora eu não decido mais sobre um problema que é meu. Eu preciso da minha companheira ou do meu companheiro para me ajudar. Ah, mas você não sabe fazer sozinho? Sei. Mas agora aquilo que eu faço afeta diretamente a outra pessoa. Então eu preciso da ajuda do outro. Por isso que é importante que a gente não esqueça que quando a gente vive a vida matrimonial, já não é mais dois, mas são um. E isto afeta diretamente. E quando o texto coloca chuvas, ventos, tempestades, são dificuldades que a vida vai propondo. E como eles vão lidando juntos em relação a estas dificuldades. Por isso, não é uma vontade dizer, a minha vida está alicerçada na rocha, ou a minha vida está alicerçada na areia. Não é vontade, eu quero. O que é? São ações que determinam se ela está sobre a rocha ou sobre a areia. Porque vocês viram que tanto para a rocha quanto para a areia,
tem ventos, chuvas e tempestade. Ou seja, são iguaizinhos. A diferença está como lidamos com isso. E isto vai trazendo um negócio muito bonito que se chama maturidade. E o que quer dizer esta maturidade? Eu vou aprendendo no fazer fazendo, porque não tem outro jeito. Eu posso ler uma montoeira de livros que vão indicar, você quando acontecer isso, faça isso. Quando acontecer aquilo, você faz isso. Ótimo. Só que a minha realidade pode ser um pouco diferente. Então, por isso que é o fazer fazendo. É aquele negócio, vou arriscar por aqui. Se acertei, ótimo. Se errei, recomeço. Mas precisa ter ajuda do outro. Porque eu não caso para viver sozinho. Justamente caso para ter um companheiro, uma companheira. E justamente para construir um lar. Não é meu lar, é nosso lar. Porque cada coisa que tem naquele espaço tem uma história dos dois. Um quadro que foi comprado, foi num tal dia que nós viajamos e achamos tão bonito isso por causa de... Tem uma história. Um tapete que eu piso todo dia, tem uma história. Então aquele lar é recheado de histórias. Frutos da relação dos dois. Até mesmo uma planta que está lá fora, que eu só rego, ela tem uma história. Por isto, quando ele diz chuvas, ventos, tempestades, é para que também a nossa relação tenha uma história de amadurecimento e de uma vivência mais próxima. Aonde também há um lapidar. Lapidar do quê? Lapidar da minha vida em relação ao outro. Que é uma coisa muito difícil nos tempos atuais, que se chama uma palavra até um pouco difícil, que se chama renúncia. A renúncia é o ir lapidando. Algumas coisas eu vou deixar de fazer por conta do outro. Para que a gente possa viver bem. E esta renúncia não é assim, puxa vida, eu deixei sempre de fazer isso por causa dele. Não, eu faço por amor. E quando eu faço por amor, aquilo não tem peso. Aquilo eu deixo de fazer tranquilamente. E eu continuo vivendo feliz. Quero só contar uma pequena historinha, bem rapidinho, para ajudar a gente a entender isso. Este ano eu tirei férias e fui na casa do meu irmão. Passei lá 15 dias e a minha cunhada estava viajando. Então ficou só eu e o meu irmão em casa. E eu não sou bom em cozinha, mas o meu irmão é. E aí, um dia, ele falou assim para mim, faz você a salada, enquanto eu vou fazer a parte quente. Aí eu fui lá, fiz toda a salada, como eu estou acostumado, e como a minha mãe sempre faz. E aí, fiz toda a salada, pus na mesa, e ele falou assim, quanto tempo que eu não como cebola?
porque a minha cunhada não gosta de cebola. Então, ele não come. E eu pus naturalmente, porque a minha mãe faz assim. Então, só para a gente perceber pequenos detalhes, que às vezes a gente deixa por causa do outro, mas não faz falta. Eu sinto saudade, mas não faz falta. Para a gente perceber que pequenas renúncias fazemos, mas com alegria, por causa da vivência com o outro, para que a gente possa viver feliz.